Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos, graças a Deus, Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Amém? Então, ali, o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Romanos, aquela igreja, que eles eram inimigos de Deus, assim como nós também éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós estávamos andando em trevas, nós estávamos no pecado, nós estávamos separados de Deus. Pois a Bíblia diz, Isaías 59, versículo 1 ao 2, ali a partir do versículo 2, que diz: o que faz separação entre vós e vosso Deus, ou seja, entre nós e Deus, são as vossas iniquidades. Amém? E aqui o apóstolo Paulo vai dizer: fomos reconciliados com Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele também estava longe do Senhor, porque ele perseguiu os cristãos, ele perseguiu os servos de Deus. Ele era contra a igreja de Cristo. No entanto, que ali Cristo aparece para ele no caminho de Damasco. E ali Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo, o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, que perseguia a igreja, ele estava perseguindo a Jesus. Amém? Jesus que é o cabeça da igreja. Somos o corpo de Cristo. E ali ele fala em geral, eu e vocês. E ele fala: mas fomos reconciliados pela morte de seu filho. Ou seja, estávamos todos distantes, mas através da morte de Jesus, Jesus ali que estava ao lado do Pai, ele desceu para cumprir o propósito, para cumprir a tua missão, de ser crucificado, ter morrido, ali para que nós viesse ter a oportunidade de nós se reconciliar com Deus, de nós se achegar a Deus, através da morte de Jesus, a oportunidade de nós, ser salvos, de ter os nossos pecados ser perdoados, de não ser mais escravos do pecado, porque outrora, quando nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos mortos espiritualmente, nós éramos escravos do pecado. Então Jesus veio para nós que estava longe do teu aprisco, para nós que estávamos perdidos, para que nós viesse, estar ali reconciliados com Deus, para que nós venhamos ali ser filhos de Deus, porque aquele que está longe de Deus, aquele que não aceitou o seu filho, é criatura. E aqui fala: seremos salvos pela sua vida. Então, seremos salvos, através de Jesus Cristo, porque a Bíblia fala, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém? João ali fala, João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esta vida eterna só vai ter aquele, que aceita a Jesus, aquele
que se reconcilia com Deus através de Jesus. Porque aquele que está longe de Deus, ele está no pecado. Né? Aquele que está em trevas, está no pecado, ele não tem comunhão com Cristo, não tem comunhão com Deus. Né? Não está reconciliado com Deus, está longe de Deus, porque o que está fazendo a separação é a iniquidade, é o pecado. Né? Então seremos salvos pela vida de Jesus. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Né? Então, através de Jesus, nós alcançamos a reconciliação com Deus. Amém? Aquele que está em pecado, aquele que está na iniquidade, aquele que não se arrepende. É necessário que todos nós venhamos se arrepender. Aquele que não se arrepende, aquele que está sendo escravo do pecado, ele está longe de Deus. Há uma separação ali. A iniquidade está fazendo a separação, né, entre Deus e a pessoa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eu deixo esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que é somente através de Jesus que nós vamos ser salvos, né? Salvos pela graça, salvos, né, através de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.